And now, maximum energy. Como não estou a fim de esperar o mês do terror em outubro ou retornar com o mês dos marcianos em março, esse é o filme da vez para o quadro. Frankenstein contra o Monstro do Espaço de 1965. Sim, outro filme daquele documentário dos 50 piores filmes já feitos em 2004. Tô começando a achar que aquela lista tá quase virando uma espécie de livro de referências para esse quadro, de tantas pérolas que eu tiro de lá. Esta tralha é dirigida por Robert Gaffney, no primeiro e único longa-metragem que ele dirigiu em sua vida. Com um título de filme paspalhão desses, nem precisa ir muito longe para descobrir o porquê. A trama é a seguinte: uma nave alienígena chega à órbita da Terra, representada por essa cena de arquivo tão mal filmada numa cena borrada que é até difícil descrever o seu formato. A nave é comandada pela Princesa de Marte, interpretada por Marilyn Reynolds, a Playmate da Playboy de junho de 1959. E temos o braço direito dela, o Dr. Nadir, esse marciano caricudaí que é interpretado por Lou Cotel, que pode não despertar muitas memórias pelo nome, mas ele é o dono de um dos apelidos mais icônicos de uma das comédias americanas mais conhecidas da história. So, you're the Ass Man. Enquanto eles se defendiam de mísseis balísticos de cenas de arquivo que eram jogados contra eles por alguma razão, pois eu não sabia que os Estados Unidos mandavam explodir qualquer OVNI suspeito vindo do espaço sem o menor questionamento, Dr. Nadir termina confundindo um foguete lançado com um astronauta a bordo por um míssil balístico e dispara contra ele, destruindo-o. Use emergency escape equipment. Over. Equipamento de fuga? Eita! Já nessa época a ficção idealizou uma cápsula de fuga emergencial em caso de explosão durante a decolagem? Poxa, o pessoal do foguete Challenger foi passado para trás por não terem assistido essa jossa e exigido um equipamento tão vital. The Earthship pilot has ejected. Pilot? They have pilots on their missiles? You fool! That obviously was not a missile, but a spaceship. If they have sighted us, all of our plans will be endangered. Viram? Viram o quê? Considerando que vocês podem meter laser do espaço com precisão total, como diabos esperam que um astronauta teria visto o que o acertou? E muito menos que foram marcianos que atacaram ele. Vocês acham que a humanidade são os Thundercats com visão além do alcance? O astronauta chamado Frank sobrevive com sucesso à ejeção e pousa em algum lugar de Porto Rico. Porém, ele não pode relaxar, pois um dos marcianos aparece para acabar com ele e dispara esse laser contra ele. E é com essas porradinhas ridículas que ele consegue derrubar o marciano, porém ele é danificado severamente. Sim, danificado, pois o astronauta aí é um androide, o qual o filme, devido à pura incompetência de filmagem, precisou congelar a imagem no meio da sequência para deixar claro a extensão dos danos causados a ele.
Ele faz parte do programa secreto do governo americano de poder mandar androides para o espaço e evitar arriscar a vida de humanos em missões perigosas. O problema é que, como agora o Frank aí está com circuitos danificados, ele perde sua personalidade e começa a vagar sem rumo por aí. E pior, começa a matar pessoas aleatoriamente como um serial killer lunático. Sim, pode ficar embasbacado, mas o tal Frank aí é o Frankenstein que o filme implica. Um dos maiores erros do cinema é confundir o Dr. Frankenstein que criou o famoso monstro e chamar o próprio monstro de Frankenstein, como essa desgraça faz. Enquanto Frank aterroriza aleatoriamente os cidadãos de Porto Rico, 25 minutos de filme depois, e ainda não sabemos o que diabos os marcianos estão fazendo aqui, orbitando a Terra. Parece que os marcianos sobreviveram a uma guerra atômica contra um inimigo não especificado em Marte, o qual deixou o planeta inabitável pela radiação. We have won the war. We are the sole survivors. It belongs to us. But it means that we are extinct as a race. Unless, of course, we can find some good breeding stock and repopulate our planet. We have won the war, but we have no women. We have come here to this planet for one purpose only, to acquire breeding stock to repopulate our planet. Marte precisa de mulheres? De novo? Há muito tempo atrás, eu analisei um filme exatamente com esse mesmo nome. E agora descubro que antes desse filme, saiu outro com uma temática similar? Ser marciano é uma desgraceira mesmo. Pior que país de terceiro mundo. Marte precisa de mulheres, Marte precisa de água, Marte precisa de Papai Noel. Esses marcianos deveriam desistir de vez do planeta e ir para um local mais habitável para parar de ficar pirateando a Terra por recursos. Agora eu entendo porque os americanos estavam metendo mísseis em vocês. Vocês são os roubalheiros desgraçados. Poxa, nem penso em diplomacia primeiro. Olha a cara desse careca safado. Dá para ver nos olhos dele que toda a vida dele foi baseada em malandragem. E roubar mulheres é o que eles vão fazer. Começam sequestrando as mais isoladas da civilização, os quais ninguém vai desconfiar que foi uma abdução alienígena quando sumirem da face da Terra. E os homens que encontrarem, o que vão fazer? Dá para ver que eles são bem objetivos em seus planos. Basta sequestrarem mais uma dúzia dessas assim que a missão estará cumprida. Os militares começam a procurar Frank em Porto Rico e os doutores Adam Steele e Karen Grant terminam se deparando com a cena do crime do sequestro, onde detectam radiação no local onde o turista foi assassinado, além de vidro fundido pelo calor do laser, descobrindo o primeiro indício de algo estranho ocorrendo na região. Com a lambretinha investigativa, eles percorrem a ilha em busca do astronauta próximo à região de onde Frank caiu e, rastreando o vestígio de radiação deixado pelo ferimento que ele sofreu, encontram ele numa caverna no meio do matagal. Como Adam é o responsável pelo projeto do androide, ele consegue se aproximar e faz umas gambiarras para tentar deixar Frank semifuncional e não hostil, enquanto Karen vai sozinha na lambreta para buscar ajuda e relatar o ocorrido. O problema, claro, é que como é uma trama sobre marcianos raptando mulheres e ela está isolada, é prontamente raptada por esses alienígenas.
Mas o momento mais contraditório de todo o filme é que se antes a princesa de Marte ficou nervosa porque estava com medo de humanos testemunharem suas ações e descobrirem a existência deles, então me pergunto por que cacetas os marcianos resolvem atacar uma festa numa piscina onde dezenas de humanos estão presentes. Sim, eles podem arranjar várias mulheres facilmente nesse local, mas e o resto? Como é que fica? É engraçado que eles matam apenas um infeliz azarado, mas o resto eles deixam vivos como se não fossem darem problema algum. A Karen é levada à nave dos marcianos, que tem um fenômeno bem interessante de ser relativamente pequeno no exterior, mas no seu interior ser bem maior do que realmente é, parecendo ser uma mochila de herói de um personagem de RPG pelo espaço que sobra. What is this device? What is your purpose here? Olha que cara de pau! Eles são os intrusos, mas tratam os humanos como se fossem os penetras da história. Como a Karen subitamente se recusa a falar qualquer coisa, para ser convencida a abrir a boca, ela é amarrada numa parede próxima ao tal monstro do título do filme. Abrir a boca ela realmente abriu, mas somente para gritar até ensurdecer os tripulantes a bordo. Como essas baguncinhas generalizadas dos marcianos estão atraindo demasiada atenção, os americanos mandam para buscar o astronauta e os responsáveis pelos sequestros a Força Aérea Faca. E o que é a Força Aérea Faca? A Força Aérea das cenas de arquivo. É a força aérea mais comum em filmes de baixo orçamento, quando você não tem verba para usar um avião que seja em filmagens e tem que recorrer a imagens de qualidade obviamente inferiores ao do seu filme. Enquanto os militares se mobilizam e os marcianos começam a armazenarem as mulheres sequestradas para prepararem para viajar de volta a Marte, Frank e Adam descobrem a lambreta abandonada da Karen e logo depois encontram a nave dos marcianos no meio do mato e Adam instrui para que Frank fique aí esperando enquanto ele vai informar seus superiores do que viu. Ele encontra um barzinho onde consegue pedir um telefone para passar a informação de que viu os marcianos para seus militares, com um pouco da óbvia dificuldade de relatar algo extraordinário, mas consegue mobilizar a Força Aérea Faca para as coordenadas exatas. O problema é que nesse meio tempo, o Frank se destaca demais no meio do mato e é surpreendido pelos marcianos que os ataca e o capturam, levando-o para dentro da nave. Por conveniência de roteiro, o deixam perto da doutora, que estava desmaiada por um tempo de tanto que gritou para o monstro. Enquanto ela tenta acordar Frank do desmaio, a Força Aérea Faca começa a atacar a nave dos marcianos sem estar ciente de que as sequestradas estão aí dentro. Eu concordo, especialmente quando os mísseis acertam qualquer lugar, menos a própria nave em si. Frank é acordado por ela, que pede para que resgate as mulheres sequestradas, o que ele prontamente faz com uma incrível facilidade, derrubando o único guarda protegendo a ponte da nave e tomando o laser. Pelo visto não existem amarras no mundo dos marcianos. Dessa forma, as mulheres são libertadas ao mesmo tempo que Adam avisa o exército para pararem de atacar a nave, pois os marcianos sequestraram a Karen, o que dá deixa para as mulheres resgatadas escaparem da nave. Faltando resgatar a própria Karen para escapar e tendo apenas 5 minutos de filme para acabar, finalmente lembro que o título do filme precisa fazer sentido e um dos marcianos liberta o monstro do espaço para atacar Frank, que parece uma mistura do pé grande suburbano com o monstro do pântano.
Frank consegue ajudar Karen a escapar e partir para a briga contra o monstro que mal dá para classificar como uma briga em si. Os dois ficam agarrados um ao outro nessa fumaceira do cacete e mal dá para enxergar a luta com a câmera socada perto deles. Eu não acredito, mas estão conseguindo competir o título de piores duelos do cinema com o da múmia contra o robô azteca em galhofagem. Rockets, ignite! Os marcianos iniciam a fuga para o espaço com o pau ainda quebrando aí dentro. Como notaram que a briga contra o monstro do espaço não vai render droga alguma, Frank resolve dar uns tiros de misericórdia no filme. Foi tão repentina a resolução que até quebrou a edição final do filme. É quase nível Blood Depth de final súbito. Pena que a música final não é tão alegre e vitoriosa quanto a Pérola Filipina. Reza a lenda que essa obra originalmente era para ser uma paródia cômica ao gênero retratado, mas a produção exigiu que tirassem fora a comédia e fosse sério. E ainda bem, pois não há nada pior em um filme ruim que uma comédia sem graça. Num filme sério, ironicamente há a chance de eu dar belas risadas, enquanto na comédia é o completo oposto. Com esta pérola, já é a 14ª obra já analisada por mim que consta na lista dos 50 piores filmes já feitos. E pelo visto, vai terminar aparecendo mais filmes dele por aqui, porque tem que ser muito fora de órbita igual esses malucos marcianos para conseguir fazer filmes tão ruins. Até a próxima!